Bom, acredito que todos vocês já saibam que o Natal está se aproximando, né? A gente sabe muito bem que Natal é sobre Jesus, é o tempo da gente celebrar o nosso Deus, é tempo da gente se dedicar a um momento especial de meditação na palavra do Senhor, não é? Nascimento do Salvador, isso tudo tem que estar na nossa memória, no nosso coração. Mas o Natal também tem outros elementos que não são tão espirituais assim, não é? Natal é tempo da gente rever nossos amigos, parentes, é tempo da gente engordar um pouco, aquelas comidas maravilhosas. E falando em comida, é tempo também daquela velha polêmica das passas. Pois é, não é? Gente, libertem as passas, gente. Por favor, deixem elas em paz, tá? Eu sei, elas querem fazer parte de todas as comidas, né? No arroz, na maionese, na farofa. Tudo que você puder imaginar de comida de Natal pode ter passa ali, tá? Mas para evitar qualquer briga, por favor, entre em acordo aí com os parentes, com os amigos, para não desagradar a ninguém. Natal também, a gente percebe que o Natal está chegando quando a gente começa a ouvir certas músicas, aquelas músicas tradicionais de Natal, né? Já é Natal, não é? Tem aquela outra assim, então é Natal, e o que você fez? A parte que eu mais gosto, bem óbvia, o ano termina e nasce outra vez. Mais óbvio que isso, impossível, né? Mas falando sério, essas não são as músicas tradicionais de Natal, não é? Música tradicional de Natal, um cântico de Natal é o Noite Feliz, Pinheirinhos, o Sino de Belém, essas e outras, surgem anjos proclamando. Não sei se todo mundo lembra, ou até sabe, porque outro dia eu conversando com a garotada, os meus alunos, alguns não conheciam nem Noite Feliz, gente. Olha o tempo que a gente está vivendo. Alguém aí conhece Noite Feliz? Levanta a mão, uma boa parte, mas tem gente aí que não sabe nem do que eu estou falando. Tem que fazer um coral aqui, hein? Brincadeira. Ninguém riu. Gente, é brincadeira, pode rir, não é sério não. Gente, mas nessas músicas tradicionais de Natal, a gente sempre é lembrado, não só do motivo do Natal, não é? Que é o próprio Jesus Cristo, não só o nascimento dele, mas o seu ministério todo, não é? Essas músicas, elas trazem à nossa memória tudo aquilo que Deus escreveu na sua palavra, suas promessas. E os cânticos, eles expressam os nossos sentimentos, mas sobretudo os sentimentos de alegria, sentimentos de muita felicidade. E na tradição cristã, o cântico ou os louvores, eles têm um lugar muito especial, por causa do seguinte: os pais da igreja, que eram os primeiros teólogos dos primeiros 5 séculos da igreja cristã, eles reconheciam pelo menos 3 funções espirituais para o canto cristão. O canto cristão ele tinha uma função invocativa, ou seja, os cristãos cantavam invocando a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso para o seu meio, para a realização do culto. O canto cristão ele também tem a função de afastar o mal, né? Através do cântico de louvor ao Senhor, nós afastamos a presença do mal e afastamos também os pensamentos ruins, os pensamentos negativos, os sentimentos ruins. Essa seria a terceira função espiritual dele, a função purgativa, ou a função catártica, né, de afastar o mal. Não é à toa que a gente lê também em Tiago, no capítulo 5, o seguinte: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore, alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Então, o canto cristão, o louvor, a adoração ao Senhor,
na maior parte das vezes, é uma expressão de alegria. Pode expressar também contrição, expressar algum sofrimento nosso, né, para que Deus esteja purgando isso de nós, mas na maioria das vezes é alegria, é um sentimento de muita felicidade. E é nesse clima de muita felicidade que a gente vê o Evangelho de Lucas começar. Aqui no Evangelho de Lucas é narrado o nascimento de Jesus Cristo em meio a um clima de muita alegria, principalmente porque o capítulo 1 e 2, esses dois capítulos são marcados pela presença de 3 cânticos que estiveram presentes não só na Bíblia, mas em toda a tradição cristã e foram musicados, inclusive, por grandes compositores. É o cântico de Maria, o cântico de Zacarias e o cântico de Simeão, que vai ser o centro da nossa meditação hoje. Mas para a gente poder entender esse cenário que Lucas apresenta para nós, é importante a gente se concentrar um pouco no contexto em que aparecem aqui os 2 primeiros cânticos no capítulo 1. É importante a gente lembrar que Lucas teve todo o cuidado de apresentar as informações aqui do Evangelho com muita precisão e ordem. Como ele mesmo diz, bem no início do Evangelho, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então vamos adentrar um pouco mais nesse cenário aqui de muita felicidade, desses cânticos que Lucas nos apresenta. Em primeiro lugar, aparece um casal muito especial, Isabel e Zacarias, os pais de João Batista. Eles são de linhagem sacerdotal, eles aparecem como um casal de idade avançada, mas sem filhos. No entanto, Deus anuncia que Isabel teria um filho e ela fica extremamente feliz. Seu esposo, Zacarias, apesar de conhecer bem a lei do Senhor, depois de receber o recado do anjo do Senhor, ficou sem entender muito bem aquela situação. E aí, por não ter entendido, ou como o texto nos diz, ele não ter crido, acabou ficando mudo. Logo de início ele não entendeu, não aceitou que seria pai de um filho. O texto nos diz assim no capítulo 1, no verso 18 a 20. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Depois de relatar esse anúncio do anjo a Zacarias, o anjo também aparece anunciando agora a Maria, mãe de Jesus, que ela daria à luz ao Salvador do mundo. Então Maria vai até a casa de Isabel e Zacarias, Isabel que era sua parente, e o texto nos diz o seguinte, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Depois de receber esse recado do anjo e descobrir que daria luz ao Senhor, ao Messias, ao Salvador do mundo, parece que Maria ficou tão feliz que aí ela queria contar para Isabel, e é isso que ela faz. Ela vai até a casa deles, de Isabel e Zacarias. E aí na visita de Maria a Isabel, a gente tem mais uma cena incrível que Lucas relata. Maria saudou Isabel, e aí imediatamente João, no ventre de Isabel, se agitou.
E aí Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E aí testemunhou, devolvendo a saudação a Maria, testemunhou a Maria, dizendo que ela era bendita entre as mulheres e que bendito era o fruto do seu ventre. E aí, logo depois de ouvir esta saudação, também Maria teve Jesus no seu ventre se agitando. E aí Maria, cheia de alegria, cheia de felicidade, expressa toda essa felicidade através de um cântico, o Cântico de Maria, conhecido pela expressão latina Magnificat. E o texto nos diz assim em Lucas 1, dos versos 46 a 55. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Senhor fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Olha só, essa expressão tão maravilhosa aqui de alegria que Maria teve um grande impacto na tradição cristã, a ponto de os maiores compositores do mundo ocidental terem musicado esse texto, o Magnificat. Compositores como Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Arvo Pärt, na idade mais contemporânea, todos eles se inspiraram ou musicaram esse texto da palavra de Deus ou se inspiraram neles para fazerem suas obras. Além dessa expressão toda de alegria aqui de Maria, a gente vê mais uma expressão do favor divino, da exaltação ao Senhor no cântico seguinte, no Benedictus, o cântico de Zacarias. O que aconteceu? Depois de Maria visitar Isabel e Zacarias, ficou com eles por volta de uns 3 meses. Então, passado o tempo de dar à luz, Isabel deu à luz a João, e aí eles foram circuncidar João ao 8º dia, levaram ele para o templo para ser circuncidado. E aí naquela situação, perguntaram a eles qual seria o nome do menino. Isabel respondeu: João, o nome dele vai ser João. Por causa do costume da época, as pessoas acharam estranho. Falaram: por que João? Não tem ninguém na sua família que seja João? É como se não tivesse nenhuma referência. Mas aquele nome fora escolhido pelo anjo do Senhor, pelo próprio Senhor, e o anjo tinha anunciado assim para eles. Naquela ocasião, Zacarias ainda estava mudo. E aí viraram para o pai e perguntaram: e aí, é João mesmo? Então ele escreveu: João é o nome do menino. E aí imediatamente Zacarias voltou a falar. E aí, tendo recobrado a sua voz, ele pronunciou o seu cântico, o Benedictus. E aí Lucas, capítulo 1, verso 67, diz assim: seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo,
pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Olha que beleza, inspirado por Deus esse cântico. E aí, já tendo ouvido 2 cânticos, o Magnificat e o Benedictus, o cântico de Maria e o cântico de Zacarias, eu quero destacar resumidamente 2 características fundamentais que aparecem em cada um desses cânticos e que aparecerá também no cântico de Simeão. De maneira muito resumida, em primeiro lugar, a exaltação do Senhor. Todos esses cânticos, e poderia dizer toda a expressão de louvor ao Senhor, faz referência a quem o Senhor é. Faz referência a algum atributo do nosso Deus. E outra característica fundamental desses cânticos é a referência às promessas do Senhor. Ao cantar ao Senhor, nós não apenas lembramos de quem Ele é, não apenas exaltamos os seus atributos, mas também lembramos de tudo o que Ele fez, tudo o que Ele faz, lembramos das suas promessas e do cumprimento dessas promessas. E aí, sabendo dessas 2 características fundamentais, a gente precisa ainda ressaltar outra, um detalhe importante que aparece em cada um desses cânticos. Todos eles fazem várias referências à palavra de Deus. É por causa dessas 2 características que a gente consegue notar que esses cânticos estão repletos de passagens bíblicas. Tanto o Magnificat, quanto o Benedictus, quanto o Nunc Dimittis, o cântico de Simeão. Enfim, chegamos aí ao 3º cântico, ao 3º personagem que elevou sua voz e cantou ao Senhor com expressão máxima de alegria. Agora vamos entender o contexto aqui. Obedecendo à lei do Senhor, José e Maria levaram Jesus a Jerusalém para ser apresentado no templo. E aí foi nessa ocasião que eles encontraram Simeão, que eles conheceram Simeão. E aconteceu uma das cenas mais bonitas aqui relacionadas ao nascimento de Jesus. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 22, diz assim: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Agora o texto vai nos dizer quem é Simeão, a partir do verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Senhor, antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O texto continua: o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição,
de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Até aí. Irmãos, tenha bastante atenção aos detalhes aqui. Simeão, um homem cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, se dirige ao templo e lá ele encontra Jesus, Maria e José. Então, numa atitude um tanto atrevida, ele pega Jesus do colo de sua mãe. E qual é a primeira reação dele? Eu imagino ele olhando nos olhos de Jesus e ele diz: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Será que a gente entendeu o que ele está dizendo aqui? Praticamente o que ele diz é o seguinte: soberano Senhor, o Senhor cumpriu sua promessa, agora eu posso morrer. É isso que ele está dizendo. Como o Espírito Santo tinha dito a ele, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Imagine a cena. Simeão foi movido pelo Espírito Santo a ir ao templo, e no templo ele pega Jesus no seu colo, e olhando nos olhos daquele bebê, ele canta: soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pelo nome latino, a gente nem conhece, né? Nunc dimittis. Mas na Genebra do século XVI, em que o latim era comum, esse texto bíblico era cantado todo final de ceia do Senhor. Calvino, junto com os outros celebrantes na Genebra do século XVI, quando eles terminavam a ceia do Senhor, eles cantavam o cântico de Simeão: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. É como se eles tivessem nos seus corações a mesma disposição, o mesmo ânimo que estava em Simeão. Tendo celebrado um culto ao Senhor, tendo participado da ceia do Senhor, o desejo do coração daqueles irmãos no século XVI em Genebra era estar com Jesus na eternidade. O desejo deles era contemplar os olhos de Jesus na eternidade. Tendo isso em mente, eu quero destacar duas lições. A primeira é que o nosso Senhor é Deus de promessa. O Espírito Santo, ele revelou a Simeão que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E aí, diante do cumprimento da promessa, ele entendeu que ele já poderia morrer, já tinha chegado a hora dele. Só que aqui a questão mais importante não é a reação de Simeão, mas sim o cumprimento da promessa. Ainda que essa promessa aqui tenha sido uma promessa com uma dimensão aparentemente mais particular, dirigida a Simeão, em cada um dos cânticos que vimos, várias promessas do Senhor são mencionadas, e essas promessas não têm uma dimensão apenas particular, mas se dirigem a todo o povo e remetem às promessas que o Senhor fez ao seu povo. Por exemplo, no cântico de Maria, Maria diz assim, em Lucas 1, versos 54 e 55, ela afirma que o Senhor ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como disseram os nossos antepassados. No cântico de Zacarias, Zacarias afirmou assim: para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. Essas são pequenas menções às promessas que o Senhor fez e que o Senhor cumpriu. E o próprio Simeão se refere à promessa do Senhor, e talvez a promessa que é
das maiores promessas que o Senhor fez, a maior promessa que Ele cumpriu, a promessa de enviar o Salvador, a promessa do Messias. Simeão disse: meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Ele faz isso, ele fez isso com Jesus nos seus braços, olhando Jesus nos olhos. É a promessa do Messias, a promessa que, sem dúvida, é a maior promessa que o Senhor Deus já cumpriu. E daí vemos a segunda lição. Jesus revela o que está em nossos corações. Diante das palavras de Simeão, Maria e José ficaram muito admirados. Imaginem, os pais recebendo mais uma palavra profética, um canto tão bonito como aquele a respeito do seu filho, dando maior força ainda àquilo que eles já tinham ouvido através do anjo do Senhor. Então Simeão, ele se vira para Maria, abençoa Maria e José, e aí diz assim para Maria: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Quando Simeão ele se refere aqui à espada que atravessaria a alma de Maria, possivelmente ele estava se referindo, sabendo ou não, estava se referindo à morte na cruz. Imagine a dor tremenda que não foi para Maria e também para José ver seu filho morrer na cruz. Quando Simeão continua, e aí fala que Jesus estava destinado a causar a queda ou a ascensão de muitos em Israel, isso quer dizer que muitos arruinaram as suas vidas por não aceitarem Jesus como Messias. E outros tiveram as suas vidas levantadas por crerem em Jesus. E Jesus também, Simeão disse, é um sinal de contradição ao revelar a intenção ou as intenções dos nossos corações. Isto é, Jesus revelava e revela as contradições do nosso interior. Contradições essas que vêm de pensamentos, sentimentos pecaminosos, errôneos, imperfeitos, que não raras às vezes nos levam a ações pecaminosas, ações anticristãs. Isso é muito interessante porque a gente está acostumado a ouvir que Jesus, ele revela o amor do Pai. Isso é absolutamente verdadeiro. Jesus revelou o amor do Pai, mas Jesus também revela, por seu modo perfeito de ser, por ser o Deus conosco, Jesus revela também as nossas imperfeições. Ele também revela as más intenções dos nossos corações e nos dá o único exemplo de vida que a gente deve seguir. E somente Ele pode nos purificar de todas essas coisas. E aí vejamos algumas aplicações agora. Duas aplicações também bem simples, mas que eu entendo que são extremamente necessárias para nós hoje. A primeira aplicação: aprenda quem é Deus na Bíblia. Eu não poderia dizer algo mais óbvio do que isso, mas quando a gente olha com mais atenção a cada um desses cânticos que a gente leu, a gente repara que isso é ainda mais importante para nós. Aprenda quem é Deus na Bíblia. Quando a gente lê o Cântico de Maria e o Cântico de Zacarias, que são um pouco maiores do que o de Simeão, a gente repara ali que há mais de 10 referências ao texto bíblico, cada um desses cânticos. Referências ao livro de Salmos, referências à lei, referências ao livro de Jó. Em cada um desses cânticos são mais de 10 referências ao texto do Antigo Testamento. Vocês estão percebendo que mesmo num momento de louvor, alegria, grande exultação, o coração batendo mais forte, quando eles expressam esse sentimento de alegria, o que eles fizeram, tanto
Maria quanto Zacarias e Simeão foi se remeterem à palavra de Deus. Eles usaram a palavra do Senhor, porque era a palavra do Senhor o seu vocabulário, o seu imaginário. São as palavras do Senhor que são a fonte de inspiração para cada um desses cânticos e para os cânticos que nós ouvimos na nossa igreja. Isso aconteceu, irmãos, porque eles aprenderam quem é Deus a partir da palavra do Senhor. Parece que isso é algo muito simples e óbvio, não é? No entanto, não vamos nos enganar, porque grandes homens, homens estudados, homens de profundo conhecimento da palavra do Senhor, caíram porque não estiveram atentos a este simples detalhe, que nós aprendemos quem é Deus na Bíblia, na sua palavra. Eu não preciso fazer aqui um histórico, não é? Fazer uma história das heresias. Os irmãos já ouviram falar de diversas delas. Em toda a história do cristianismo, teve sempre alguém se desviando da palavra e querendo inventar quem é Deus a partir da sua própria imaginação, do seu próprio pensamento. Eu não preciso nem ir muito longe, né? Eu posso citar um exemplo mais recente de um pastor, um homem estudado, um homem conhecedor da palavra de Deus, mas que, por motivos que eu não posso julgar o coração deste senhor, ele foi levado a fazer uma interpretação totalmente absurda de uma passagem que Jesus encontra com a mulher samaritana. E foi algo tão escandaloso, que não merece nem ser explicado aqui no púlpito dessa igreja. Então não nos enganemos, nós aprendemos quem é Deus na palavra do Senhor. Quem deve formar o nosso imaginário, o nosso vocabulário a respeito de Deus é a palavra do Senhor. Não são as filosofias humanas, não é uma imaginação conformada às filosofias do mundo ou aos ismos do mundo, mas é a palavra do Senhor. É inadmissível que uma imaginação conformada ao mundo esteja dizendo quem é Deus. Somente uma consciência, um coração submisso à palavra pode dizer quem é Deus. E é a palavra que revela quem é Deus. Portanto, aprenda quem é Deus na palavra. A segunda aplicação: cante ao Senhor todos os dias. Os irmãos vão dizer, mais uma, óbvio. Cantar ao Senhor todos os dias, louvar ao Senhor todos os dias. Mas de tão óbvia que é esta aplicação, eu fico me perguntando se realmente todos nós temos esse hábito de cantarmos, de louvarmos ao Senhor todos os dias. Se no dia a dia de alguns de nós a leitura da palavra nem é um hábito, eu fico imaginando como que fica o lugar dos salmos, dos louvores, da adoração ao Senhor. E o livro de Salmos, quase que numa exortação, no Salmo 34, ele nos diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Então a vida do crente precisa ser uma expressão de louvor diariamente. Cantar, louvar, adorar ao Senhor todos os dias é imprescindível. E aí eu devo lembrar aos irmãos que os pais da igreja reconheciam o louvor, né? Reconheciam aquelas funções espirituais do canto cristão: afastar o mal, purificar nossos pensamentos, nossos sentimentos e nos aproximar de Deus. Para um coração realmente agradecido, louvar ao Senhor todos os dias é um prazer, não é uma obrigação. Além disso, louvar ao Senhor todos os dias mantém as promessas do Senhor vivas na nossa memória. Caso contrário, a gente se afasta da palavra, a gente se afasta do Senhor. Os cânticos, eles nos ajudam a permanecer afinados com Jesus e a viver no ritmo da eternidade. Por fim, eu devo mencionar um último cântico, o Cântico dos Anjos. Se você fizer uma leitura atenta do capítulo 2 no Evangelho de Lucas, você vai reparar que
Se eu não tivesse mencionado, depois você me diria: Daniel, você esqueceu, hein? Tinha mais um cântico ali que você não mencionou. E como eu sei que todo mundo aqui é muito atento, eu menciono ele aqui no fim. Depois que Jesus nasceu, o anjo do Senhor, ele apareceu para alguns pastores que estavam pastoreando suas ovelhas à noite, próximos a Belém. E aí, depois de anunciar o nascimento de Jesus para aqueles pastores, o anjo do Senhor aparece de novo, só que dessa vez com uma multidão do exército celestial, e todos eles numa só voz diziam: glória a Deus nas alturas e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Lucas 2, 13 e 14 diz literalmente: de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Eu sei que parece que essa frase ficou um pouco desgastada, porque uma figura pública usou ela tanto e tanto e virou motivo de piada. E a gente repetia, né? Glória a Deus, glória a Deus. Só que esse glória a Deus nas alturas veio direto dos anjos, desse exército celestial aos pastores. E é um cântico, uma palavra que é repetida aqui: glória a Deus nas alturas. Isso é palavra de Deus. E nós fomos chamados a cantar nesse grande coral celestial, formando uma só voz, um uníssono celeste, um uníssono eterno, numa só voz, no eterno glória a Deus. Que o nosso cântico de Natal seja o cântico novo do Evangelho. E aí que cada um de nós estejamos anunciando esse cântico, a boa nova da salvação em Cristo Jesus. Amém? Então vamos orar. Deus bendito, se a gente tivesse o Senhor Jesus no nosso colo agora, Pai. Senhor Deus, Senhor que tem abençoado a nossa igreja com tantas e tantas crianças, Pai. Tantas e tantas mulheres abençoadas, Senhor, estão com o fruto, Pai, do Senhor, são filhos que o Senhor plantou para a Tua glória, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por esse milagre, Senhor. Milagre na vida da minha esposa, milagre na vida das esposas dos meus irmãos. O Senhor nos abençoou este ano com tantos anúncios maravilhosos de gravidez, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que nós, maravilhados com esses milagres, com o cumprimento dessas promessas, Pai, que nós estejamos olhando para a Tua palavra, vendo, crendo e reconhecendo as Tuas promessas e o cumprimento dessas promessas, mas também reconhecendo a Tua mão santa e poderosa, Pai, cumprindo essas promessas e esses milagres diante de nós, Senhor. E que toda essa alegria, Pai, ela seja extravasada por nós, Pai, com muita felicidade, cantando, louvando nosso Senhor e anunciando a boa nova do Evangelho, anunciando o nome de Jesus, o menino Deus que nasceu e deu sua vida por cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.